Fala galera ligada aqui na TNT Esportes, hoje nós estamos no Ninho do Urubu para bater um papo com o Alexandro, lateral do Flamengo. É um início de temporada de um ano com muitos compromissos para o Flamengo e a sua primeira temporada começando, no início do ano aqui no Brasil. Então, primeiro quero te agradecer, Alex, por esse tempo aqui e espero que a gente consiga falar bastante, sobre esse retorno ao Brasil e essa nova fase da tua carreira que é agora aqui no Flamengo. Olá a todos da TNT, também é um prazer poder estar batendo esse papo com vocês. Como você falou, esse início de ano para mim é muito importante começar com o grupo, fazer a pré-temporada, receber os novos jogadores também assim como foi recebido quando eu cheguei. E tenho certeza aí que vai ser um excelente ano para todos. Para a gente começar, eu queria te perguntar como você está fisicamente, A gente ouviu um pouquinho o doutor ali agora, mas estamos entrando numa reta final de Campeonato Carioca. A gente sabe que você teve uma lesão leve na coxa, mas entender como que você está. A gente já viu você trabalhando no campo. Você vai conseguir estar apto para essa parte final? Qual é o teu planejamento, Alex? Estou evoluindo muito bem. Estou fazendo já o trabalho, posso-se dizer, de transição, que é da fisioterapia para o campo. E a cada dia o corpo vem respondendo melhor. Não posso dar uma data certa, mas obviamente que eu já gostaria de jogar esse próximo jogo. Mas dia a dia, junto com os doutores, junto com a comissão técnica, a gente vai meio que direcionar para seja esse jogo ou seja para o próximo. Mas dia após dias, que meu corpo está respondendo melhor e vamos ver quando eu vou poder voltar a jogar. É um início de temporada muito bom, Acho que além dos números, Para além dos números, o trabalho do Felipe com vocês e a forma como o Flamengo tem se portado em campo tem chamado a atenção do torcedor de uma maneira muito positiva. O Flamengo deixa essa primeira fase do estadual com uma impressão ótima e gerando na torcida uma expectativa muito grande para esse mata-mata. Já tem um clássico contra o Vasco logo na semifinal. Muda completamente, porque agora é um mata-mata, vocês enfrentaram o Vasco naquela maratona de clássicos ali. Como é que você enxerga essa expectativa, ao mesmo tempo pressão por tudo que o Flamengo fez ao longo do campeonato para brigar por esse título nessa fase final? Você falou que a torcida está feliz com o desempenho do grupo, como nós estamos jogando. Nós também estamos felizes, isso é muito importante. Sabemos que temos muitas coisas ainda para corrigir, muitas coisas para melhorar. Esse início de ano serve para isso também. A questão de mata-mata é sempre um pouco diferente do que quando ainda você pode ainda empatar, pode ainda perder. Porque possa ser que no mata-mata, no primeiro jogo, já, entre aspas, decidir a classificação para a final. Mas jogo contra o Vasco sempre vai ser um dos maiores clássicos do Brasil. E tenho certeza também que vai ser um bom jogo, seja da parte deles, da parte nossa. E a gente pensa apenas no nosso trabalho e fazer o nosso melhor. A gente viu ao longo dos últimos dias uma grande discussão, um debate ampliado aqui no Brasil sobre a questão da grama sintética e a grama natural. E muito motivado pelos jogadores que em conjunto se manifestaram sobre isso. E ontem ficou decidido que o Vasco quer mandar esse primeiro jogo e vai mandar no Newton Santos, onde vocês terão que jogar no gramado sintético. Queria te ouvir também sobre esse tema que foi amplamente discutido ao longo dos últimos dias. O quanto interfere para vocês jogar no gramado sintético? Como é a visão de você como atleta e de vocês aqui como grupo em relação a tudo que tem sido discutido em relação a isso? Posso falar no meu modo particular de ver e de jogar. Obviamente que eu prefiro a grama natural, porque até então sempre fui acostumado em jogar no gramado natural. Talvez se for perguntar para os jogadores que sempre foram acostumados a jogar no gramado sintético, eles teriam respostas diferentes. Respeito, enfim, os clubes, porque até então são grandes clubes que hoje que implementaram essa grama sintética. Porém, a minha preferência é sempre jogar no gramado natural. Os clubes que colocaram o gramado sintético, tem um clube que eu amo de coração, que é o Atlético Paranaense. Porém, realmente, eu entenderia se fosse, talvez, os times menores com menos renda, que eles talvez não teriam muito o poder de fazer o tratamento do gramado para todo ano. Entendo que isso tem muito custo. E quando vem dos times grandes, isso um pouco me preocupa.
porque possa ser que os outros clubes possam ver e começar a colocar toda a grama sintética. E até então, os clubes que colocaram os gramados sintéticos deram respostas que a grama até então é liberada pela FIFA e tudo mais, mas eu tenho certeza que eles não treinam todos os dias no gramado sintético, porque até então foi escrito e colocado também que não teve lesões, porque até então o sintético fica mais irregular e depois de tantos jogos o gramado não muda aquela qualidade que já tem. Porém é impossível, não falo que é impossível, porque acontece e tem, treinar o ano todo e jogar no campo sintético. Então eu falando particularmente, obviamente que amanhã ou depois eu possa ir a um clube que tenha o gramado sintético e possa mudar totalmente a minha visão que eu tenha hoje. Porém, se me perguntar qual eu prefiro, obviamente que eu vou optar pela grama natural. Você acha que o Vasco tira alguma vantagem ou tenta tirar alguma vantagem tirando o Flamengo do Maracanã, que é o lugar onde está acostumado, e levando para o gramado sintético nesse primeiro jogo? Ou para vocês não vai mudar? Não, eu acho que o Vasco não leva vantagem. Porque até então eu entenderia o jogo contra o Vasco. Porque o Vasco tem um estádio que é grama natural, o Flamengo tem um estádio que é grama natural e vão jogar os dois no sintético. Tudo bem, porque quando você vai jogar contra um clube que já joga na grama sintético, aí sim eu vejo essa diferença, porque eles são mais acostumados. Então, para mim, um clube que tem um gramado sintético vai jogar 50% dos jogos da temporada na grama sintética. Então, eu vejo essa diferença. Mas esse jogo contra o Vasco, entendo o Vasco também, porque se ele jogasse os 2 jogos no Maracanã, é como ele estivesse jogando 2 jogos fora de casa e o Flamengo 2 jogos dentro de casa. Mas eu acho que não vai ter muita diferença, entre Vasco e Flamengo para esse jogo. Alex, falando um pouquinho sobre o início da tua trajetória aqui no Flamengo, você chega no meio de uma temporada quando o Tite ainda era o treinador. É completamente diferente de começar um ano trabalhando como está sendo esse ano de 2025. O Flamengo já tinha ali momentos decisivos pela frente, depois veio a Copa do Brasil, que aí também teve uma troca de treinador com o Felipe assumindo, e você foi o responsável pelo primeiro gol da era Felipe Luiz, né? O lateral esquerdo, fazendo gol para o treinador que era lateral esquerdo, ajudando na conquista de um título num momento assim muito importante. Queria relembrar contigo como é que foi, né, esse início de trabalho e uma metade de ano ali que foi super intensa e terminou com esse título da Copa do Brasil. Chegar aqui tendo o Tite com a sua comissão foi muito importante, porque já me conhecia meu modo de jogar, o meu modo de ser, eu também conhecia muito o trabalho deles na seleção. Então esse início de trabalho aqui no Flamengo, realmente devo muito a eles. Te ajudou na adaptação? Muito. E com a chegada do Felipe, enfim, Felipe não só como profissional, mas com a pessoa dele, foi uma pessoa que eu sempre admirei muito. Foi uma pessoa que sempre se entregou muito para o grupo e não está sendo diferente agora como treinador. E o Felipe, enfim, de ser da mesma posição, então a gente troca muita ideia. Não só comigo, também ele troca ideia com o Ayrton, com os laterais direitos, com a linha defensiva em si. Porque nós viemos de escolas parecidas, porque viemos de treinadores que, enfim, tinham a mesma mentalidade mais ou menos defensiva. Então a gente troca muita ideia sobre isso. Eu acho que essa questão do Felipe teve muito tempo na Europa, eu também, muitos jogadores agora, com a chegada do Danilo, outros jogadores que já rodaram por aí. Isso agrega muito pro grupo. Pra gente que estava aqui, a sensação foi que foi um movimento muito rápido do Flamengo depois que o Vinha se machuca, para encontrar um substituto que pudesse corresponder ao que o Flamengo esperava ali para a lateral esquerda, mas eu queria saber de você, porque eu imagino que não foi uma decisão tomada tão rápida depois de 13 anos, mais de uma década na Europa, você tomar a decisão de voltar ao Brasil. Eu queria que você contasse pra gente como foi até você chegar aqui na sua apresentação, essa decisão que imagino que seja uma decisão complexa, né?
É uma decisão complexa, mas uma ótima decisão, porque estamos falando de vir para o Flamengo. Mas, enfim, sinto muito pela lesão do Vinha, mas, obviamente, talvez se não fosse pela lesão do Vinha, talvez não estaria aqui. Mas torço muito que o Vinha volte daqui a pouco com nós e possa voltar a ajudar a equipe assim como ele ajudou. Quando o Felipe assume, acho que todo mundo já tinha uma expectativa assim, de que ele seria treinador, que ele chegaria ao profissional por tudo que ele já vinha construindo aqui. Mas você que teve uma relação com ele antes dele se tornar o Felipe treinador, né? Você até na sua chegada falou que considerava o Felipe como um irmão, que ele era um espelho para você. Foi diferente lidar com o Felipe treinador? Como é que é esse dia a dia? Muda um pouco a relação? Óbvio que muda um pouco, porque até então, assim como eu sempre tive o respeito dele como pessoa, como companheiro, agora tem esse respeito como treinador. Até então, eu chamo ele de professor. Ele falou, não, me chama de Felipe, não chama de professor. Eu falei, não, vou te chamar de professor para demonstrar o meu respeito que eu tenho de jogador para treinador, para professor, o que seja. Então, obviamente que é diferente as brincadeiras que a gente tinha antes. A gente tem, mas não tanta como era antigamente, entende? Por hoje ele estar como treinador e eu como jogador. Se você pudesse destacar a principal característica do Felipe treinador, o que você diria? É difícil falar só uma característica, né? Porque tem muito. Mas como eu falei, ele sempre foi aquela pessoa que se entregou muito pro grupo. Acho que a maior virtude dele ao longo da carreira dele como jogador e agora como treinador, acho que é isso, ele se entrega realmente 100% pro grupo. Uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, agora no último jogo, você não estava em campo, mas acompanhou certamente. O Flamengo estava goleando o Maricá, já garantido na primeira posição ali da Taça Guanabara, mas até o final brigando por cada bola como se estivesse valendo muito ali ainda para o Flamengo. Isso é uma coisa que o torcedor sempre cobrou muito, né? Que o time do Flamengo tivesse um DNA de Flamengo. O Felipe até falou um pouco sobre isso, que ele trabalhou muito tempo no Atlético de Madrid, que tinha um DNA de Atlético, que era ganhar o jogo, não importava como jogasse. Só que aqui é diferente, né? O torcedor, ele quer que ganhe, quer que jogue. Como tem sido isso para vocês no dia a dia, essa mentalidade que está se criando nesse grupo também, Alex? E sabemos que a mentalidade do Flamengo sempre foi essa. Eu também joguei numa equipe que muitas vezes com o treinador ele falava isso. Não importa como a gente ganhar, importa que a gente ganhe, porque a vitória de 1-0 é igual a vitória de 5-0. Eu também vim dessa escola que o Felipe veio. E aqui no Flamengo não, aqui você tem que ganhar e ganhar bem. E essa questão do jogo que você falou contra o Maricá, isso demonstra a força do grupo. Porque todos que estão entrando, que vem no banco, não está só mantendo o nível, mas muitas vezes sim aumentando, elevando, né, o nível da equipe. Então acho que quando temos esses exemplos de jogo, como foi agora contra o Maricá, realmente é muito bom pro grupo, pro time, que a torcida vê que realmente todos estão comprometidos a fazer o melhor. Queria falar com você também um pouquinho sobre seleção. A gente te acompanhou de perto nesse último ciclo com o Tite até a Copa de 2022. E aí eu queria te ouvir um pouco assim sobre a visão que você tem do que as pessoas leem do teu futebol, da tua presença na seleção e agora aqui no Flamengo. A sensação que a gente tem de fora é que depois que você vestiu a camisa do Flamengo, a percepção dos torcedores em relação ao teu futebol mudou completamente. Eu acho que é um pouco do que a gente já está vendo com o Danilo também em relação às críticas que ele sofria na seleção. Você acha que ter voltado para o Brasil, estar vestindo a camisa do Flamengo, fez essa percepção mudar? Eu acho que, enfim, eu como Danilo, a gente sempre procurou e sempre fizemos um ótimo trabalho em todos os clubes que passamos. Essa questão do modo de ver, acho obviamente quando os torcedores que estão aqui no Brasil, obviamente que seguem mais as suas equipes. Então muitas vezes não acaba seguindo muitos jogos lá fora. Eu sempre brincava com o pessoal, eles falavam, Alex, quando você vai no Brasil, você não consegue andar na rua, né? O pessoal vai tirar foto. Eu falei, pô, no Brasil é o lugar mais tranquilo para eu passar férias, porque realmente eu passo despercebido. E na Itália já não. Sim.
Porque os italianos, enfim, estão focados nos clubes italianos, assim como os brasileiros são mais focados nos clubes brasileiros. Eu acho que tem a ver com isso também. Porque realmente, às vezes, eles só focavam, às vezes, no nosso futebol, quando tinha os jogos grandes da Champions League, ou quando tinha os jogos da seleção. Então, eram esses momentos que eles iriam ver a gente jogar. E agora aqui não, que eles estão acompanhando toda semana. Então, tem essa percepção diferente. É que é um fenômeno muito engraçado, né, Alex? Quando a seleção do Tite estava em campo, e aí eu acho que também passa por um recorte, né, de que o Brasil vive um momento complicado como seleção de não conseguir ganhar títulos, enfim. O torcedor, ele tinha uma visão e uma percepção. E aí agora o Alex está aqui vestindo a camisa do Flamengo e a gente vê o movimento dos torcedores pedindo você na seleção. Você acredita que isso tudo tenha relação com esse fato do torcedor não acompanhar tanto, do momento da seleção ter influenciado? Na tua visão, isso te incomodou em algum momento? Em nenhum momento me incomodou. Até se algum dia houve críticas, acho que as críticas são boas, são críticas construtivas e são a partir das críticas que muitas vezes a gente melhora. Mas esse movimento, vamos falar do Flamengo, quando o jogador brasileiro está sempre bem, eles vão sempre querer que o jogador vá para a seleção. Mas no dia a dia eu estou totalmente focado aqui no Flamengo, esperando fazer o meu melhor a cada dia. Obviamente, se venho a ser chamado para a seleção, sempre tive à disposição da seleção brasileira, mas meu foco no dia a dia é fazer o melhor para o Flamengo. Mas é um objetivo seu voltar também? Você pensou, colocou isso na balança quando você tomou a decisão de vir jogar no Flamengo? Meu objetivo sempre foi estar na seleção brasileira. Meu objetivo quando vim para o Flamengo era o Flamengo. Obviamente, se eu puder voltar para a seleção brasileira, será um orgulho como foi nas outras vezes. Mas quando eu decidi de vir para o Flamengo, realmente o único objetivo era o Flamengo. Coincidentemente ou não, Danilo fez o mesmo caminho, vocês são super amigos, né? Viveram anos de Juventus e agora estão tendo a possibilidade de viver, né? Compartilhar essa nova etapa da vida. Como está sendo? Você chegou a mandar umas mensagens para ele, pedir para ele se resolver e fechar logo com o Flamengo ao invés de aceitar a proposta da Itália? Eu e o Danilo somos grandes amigos aí de longa data. A gente não conversa só de futebol, a gente conversa, enfim, de família, dos nossos momentos que a gente está passando, enfim, da vida. Obviamente que nesse processo que ele estava... No meu processo, quando acabou o contrato com a Juventus, eu conversei com ele, assim como nesse processo que ele estava, ficar ou não fica na Juventus, a gente conversou muito também. Enfim, ele também sempre perguntou do Flamengo, sempre, depois que eu vim para cá, ele perguntava como que era o grupo, como que era a estrutura, como que era jogar no Flamengo. Bem, obviamente que eu sempre falei coisas boas. Então, quando ele chegou no Flamengo, um pouco ele já sabia o que estava acontecendo ou como já era o Flamengo. Então, e agora compartilhar o dia a dia aqui com ele, como tem sido, assim, o Felipe até falou esses dias, né? Eu não tenho que ter medo de dizer que eu tenho o melhor elenco da América. E acho que as peças, né, que chegaram, como o Danilo, por exemplo, ajudam a reforçar isso. Como que tem sido esse dia a dia agora com ele já em campo e assumindo ali o papel dele também nessa defesa? Bem, para mim é normal, né? O Danilo no dia a dia, seja fora do campo, seja, enfim, dentro do campo. Mas é sempre uma honra, um orgulho, uma felicidade ter ele como companheiro de clube, porque é um companheiro de vida. Não vamos falar que nossa história foi a mesma, mas, enfim, vivemos muitos momentos juntos. E eu sempre falei com ele, o bom, por onde passamos, a gente sempre conseguiu levantar troféus. Assim a gente já conseguiu no Flamengo. Na Supercopa vocês estavam fazendo uma fotinho pois lá juntos com o troféu. E espero que essa história continue vitoriosa, assim. É uma geração que foi muito vitoriosa com a seleção sub-20 ali em 2011, que agora acho que dá pra gente montar um time dessa seleção de volta aqui no Brasil, né? Coutinho, você, Danilo, Oscar, Neymar. Lucas. A que se dá esse fenômeno, na tua opinião, Alex? Falando, enfim, já que você tocou nesse assunto, a gente fez um amistoso contra o São Paulo, né? Em Orlando. Eu fiquei muito, muito feliz de poder ter jogado, visto o Lucas e o Oscar. Porque realmente são grandes amigos, são pessoas que eu sempre admirei. Tem o Coutinho, tem o Alan, que está no Botafogo, enfim, Danilo.
Então, realmente tem o Bruno Vini também. Então, essa geração era um bom grupo, porque acho que é um grupo que muitos se falam até hoje. Enfim, esses dias atrás, sempre estou junto com o Alan, junto com o Coutinho, bem com o Danilo agora. Então, foi uma geração, essa geração teve muita amizade. Então, sempre que a gente se encontra em campo, um fica feliz pelo outro, né? Então, vamos dizer que a gente tem essa idade de 33, 34 anos. Eu estava conversando com o Coutinho esses dias, ele falou, pô, acho que já era hora de a gente voltar, né? De a gente estar no Brasil, perto da família. Então, realmente, foi meio uma geração que sentiu que a gente deveria voltar. E coincidiu de a gente voltar todo mundo junto. A expectativa é muito grande por um campeonato brasileiro incrível, porque são jogadores de muita qualidade que vêm para o Brasil ainda em alto nível. É assim que vocês enxergam também? Um nível ainda maior de um campeonato que já é disputadíssimo? Eu acho que essa volta desses jogadores que, enfim, ficaram muito tempo na Europa, bem, sem falar do Neymar, obviamente, né? Não vou falar que valoriza mais o Campeonato Brasileiro, mas em questão de qualidade, estou seguro que sim, que eleva um pouco essa qualidade. Obviamente que o Campeonato Brasileiro sempre teve e sempre vai ter essa qualidade, mas com esses jogadores, enfim, de nome que eu vou falar, tipo, que realmente sempre fui fã, principalmente Neymar e Coutinho, que para mim são craques, sempre vão ser, eleva a qualidade do campeonato. Já fez uma aposta com o Coutinho para semifinal? Brincou com ele, alguma coisa? Não, tô fora de aposta. Qualquer tipo de aposta eu tô fora. Pô, Alex, e com o Neymar? Você falou depois que ele voltou? Sim, eu mandei uma mensagem, tipo, desejando boa volta pra ele e tudo mais. Ele, tipo, deu obrigado e tal. Mas vai ser legal quando a gente se encontrar dentro de campo. Alex, quero te agradecer demais aqui por esse tempo, por esse papo, te desejar sorte aí nesse ano cheio de desafios, né? Super Mundial de Clubes, reencontrar uns europeus aí pela frente. Vai ser legal, vai ser bom. Obrigada, viu? Sucesso para você e que seja um grande ano para você e para o Flamengo. Muito obrigado.